Bem forte para o nosso Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Que honra, né? Que glória, que bênção, que poder de Deus sobre nossas vidas hoje. Que campanha essa semana também, né, irmãos? Glória a Deus. Confesso que Deus já confirmou já através da campanha. Hoje o confirmamento da campanha que pedi a Deus, que era 12 meses servindo a Ele, 12 anos servindo a Ele, 12 décadas servindo a Ele. Então confesso para os irmãos que de manhã, já na acordada de manhã, Deus já confirmou que no meu coração eu sei que eu queria pregar no dia de domingo, mas eu sentia que eu não estava preparado. Então nessa manhã o pastor disse, traga a palavra hoje. Então a partir daquele momento eu senti que estava preparado, eu senti no meu coração que estava fazendo o caminho certo. Seguir, buscar o conhecimento de Deus e buscar ser um obreiro aprovado. Aleluia. E confesso que Deus já confirmou a palavra hoje através do louvor Fernando. Glória a Deus. O amor de Deus. Uma palavra bem conhecida no livro de João 3, onde todos conhecem o texto áureo da Bíblia, onde tem uma conversa entre dois mestres, onde tem uma conversa entre um homem e um Deus. Aleluia. João 3, do seu capítulo 14 ao 16. Aleluia. Não cesse, glória a Deus, meu irmão. Não cesse. Aleluia. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa usar cada um, pelo coração de cada um dessa noite. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem pode repetir comigo, versículo 16? Eu falo, vocês repetem. Porque Deus amou o mundo. De tal maneira. Que deu seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Toma seus assentos, aleluia, Senhor. Pai, que você possa estar conosco, Pai, no coração de cada um, meu Deus. Use-me como instrumento da sua palavra, Pai. Amém. Aleluia. Se João 3,16, nós sabemos muito bem que a Bíblia tem 66 livros. Aleluia. 1189 capítulos, 31.100 versículos. Se a Bíblia tivesse apenas João 3 no livro de João, nós já seríamos evangelizados. Se a Bíblia tivesse apenas o capítulo 3, nós já entenderíamos o Evangelho de Deus. E se a Bíblia tivesse apenas o versículo 16, nós já entenderíamos o amor de Deus por nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós sabemos ali que João, glória a Deus pela vida de João, onde só aqui relata que apenas João relatou esse acontecido. Porque Nicodemos, que aqui onde é falado nesse capítulo, o mestre da sinagoga, o mestre dos judeus, o mestre dos fariseus, o professor, onde conhecia apenas as coisas do mundo, não conhecia as coisas celestiais. João estava ali ouvindo aquela conversa. João conseguiu pegar e relatar essa conversa com ele. Uma conversa onde se relata na Bíblia, é um dos mais conhecidos que tem. Era tão grande esse amor, onde Jesus fala com o Senhor que está com ele, que não entenderam nada que estava acontecendo. Ele procurou Jesus apenas para saber como que um homem daquele fazia milagre, como aquele homem fazia tal proezas. Mas Nicodemos não entendia. Nicodemos foi lá apenas para saber se ele era um macumbeiro, era um necromântico, era um homem que não era de Deus, mas depois ele entendeu essas coisas, quem pode fazer se não for filho de Deus? Aleluia. E ele foi ter com Jesus à noite, por quê? Porque era o mestre. E sim, como era mestre dos fariseus, os fariseus eram onde mais apedrejavam Jesus, os seus irmãos e seus discípulos. Então Nicodemos tirou o seu tempo para saber o relato de Jesus. Ele queria saber através de Jesus quem era filho de Deus. E ali é onde conhecemos essa passagem linda, maravilhosa. Glória a Deus. Eu dou glória a Deus pela vida de João, por ter ouvido essa conversa e relatado para nós. Por quê? Porque nós não teríamos esse capítulo maravilhoso.
não entenderíamos o amor de Deus sobre nossas vidas. De tal maneira que quer dizer que eles não sabiam como colocar o amor de Deus. Então eu vou colocar a palavra tal. Porque o amor de Deus é imensurável, o amor de Deus é imaginável, o amor de Deus você não sabe, você não consegue mensurar. Porque ele fala, Deus amou o mundo de tal maneira. Nós é tão pequeno, mas o mundo é tão grande. O amor de Deus não tem fim. Transcende o universo, transcende o conhecimento, transcende o espírito de cada um. Aleluia. Aleluia. O João se autodeclarava um discípulo amado. Ele se auto-escrevia nos cartaleiros. O discípulo que amou Jesus. Assim devemos ser nós também. Jesus nos ama de todas as maneiras. E João fazia isso. Porque o João foi o único que caminhou com Jesus. Era o único que estava perto e não abandonava Jesus. Um exemplo, no Sermão da Montanha. Ali vai dizer, multidões de pessoas seguia e ouvia Jesus, mas apenas 500 serviu a Jesus. Aleluia. Está confirmado lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, 6. Depois foi visto uma vez por mais 500 irmãos. Ali dos 5.000, apenas 500 serviu Jesus. Jesus, no caminho da sua crucificação, os 12 discípulos sumiram, mas quem estava lá com ele? João, o discípulo amado, estava ali com ele. Muitas das vezes nós pensamos que o fardo de Jesus é pesado, a não ser que a gente sai correndo, não quer aceitar o fardo dele. Não, Jesus não vai te dar um fardo tão pesado que você não pode carregar. Assim foi na vida de João. Mesmo todos os discípulos, apóstolos, foram martirizados de morte trágica, mas a morte já tinha perdido, já tinha sido derrotado. E eles não perderam para a morte, mas sim a sua morte foi para a vida eterna. Glória a Deus. E João foi o único que viveu para contar a história. João foi perseguido pelos romanos, foi preso em Roma, até foi preso também na ilha de Patmos, uma ilha separada da Grécia, e onde o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse. E ali onde ele morreu, na sua velhice. Alguns relatos fora da Bíblia falam que João, até no caldeirão de óleo, ele foi jogado queimado. E ele saiu ileso. Glória a Deus. Esse era o amor de Deus, que livrava João de onde ele que fosse, que vai livrar você onde é que você for. Você não será mais martirizado pelo inimigo, mas sim ser salvo por ele. E Nicodemos não entendia esse amor. Por quê? Porque ele entendia apenas das coisas terrestres, entendia apenas da Torá, entendia apenas da lei de Deus, do Pentateuco, onde nós conhecemos aqui na campanha dos 12 dias. Nicodemos conhecia apenas isso aí, e vivia isso aí, e praticava, porque ele é um príncipe da lei. Ele praticava as leis. Aleluia. E Nicodemos não entendendo o que era isso que Jesus fala. Para você reconhecer as coisas de Deus, Nicodemos achou que ia chegar lá, Jesus ia dar para ele o beabá, o azeite de como servir. Falei, não, primeiro tem que nascer de novo. Aleluia. Se você não nascer de novo, você não reconhecerá os reinos de Deus. E Nicodemos, como assim nascer de novo? Um homem já velho, não é velhice? Você é mestre em Israel e não sabe. Glória a Deus. Nicodemos ali carregava toda a bagagem de sabedoria que ele tinha no mundo terrestre. Mas Jesus, além de carregar a bagagem do céu, também tinha bagagem da terra. Porque ele se fez humano por nós, se fez pecador por nós. E Nicodemos não entendia isso aí. Glória a Deus. Muitos podem saber orar, podem saber jejuar, podem saber a Bíblia de A a Z, mas você nasceu de novo. Pode saber pregar, pode saber cantar, atrair multidões, mas você nasceu de novo. Ser crente 5, 10, 20, 25 anos aqui sentado na cadeira, mas nasceu de novo. Nicodemos não entendia essa nascer de novo. Nicodemos tinha um alto patamar ali naquela região. Acima de Nicodemos apenas era Herodes e Pilatos. O cargo que Nicodemos carregava era tão grande que ninguém ousava a discutir com ele. Ninguém ousava a levantar a voz com ele.
Mas Nicodemo teve que se rebaixar para poder a voz de Jesus. Teve que se esconder para poder encontrar Jesus. Mas o que é nascer de novo, pregador? O que é nascer de novo eu não entendo. Confere comigo no versículo 5. Jesus vai dizer: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E não podemos entender isso. Quero também colocar aqui um adendo, uma reflexão. Meu pastor aqui atrás, ele tem duas funções. Além de apacentar as ovelhas, ele também tem duas funções: é coveiro e parteiro. Por que coveiro? Assim como você aceita Jesus, aceita os seus mandamentos, o coveiro, o pastor, vai te jogar nas águas. Ali o velho homem vai morrer. Ali a nova criatura, assim como o parteiro, ele vai te tirar do céu, vai tirar da água. E ali a nova criatura vai nascer. O pastor é o nosso coveiro e é o nosso parteiro. E uma nova criatura somos com Cristo Jesus. E o pecado não vai mais nos astrolar, mas sim os mandamentos de Deus vai nos salvar. Glória a Deus. No versículo 6 vai dizer: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem é nascido do Espírito Santo? Confesso para os irmãos que estou buscando revestimento. Confesso para os irmãos que estou novo na caminhada da pregação. Fui levantado apenas 7 meses como diácono, mas antes disso eu não queria saber de nada. Antes disso só queria ficar sentado ali ouvindo os louvores, ouvindo os versículos. E quando eu tinha oportunidade, eu lia uma passagem e voltava no banco quieto, cabeça baixa, e com vergonha do que ele estava aqui na frente. Mas hoje é diferente. A partir do momento que eu aceitei a Jesus, aceitei esse fardo que é leve, lindo, maravilhoso, eu sinto a chama dentro de mim para buscar o Senhor. E eu falei para ele: Pai, tira tudo de mim, mas não tira sua presença, assim a sua presença. Mesmo que eu fui pecador, matei a fé de alguém, eu matei espiritualmente, Pai, perdoa-me. Eu sei que o Senhor perdoou Paulo, fez a mesma coisa. E eu sei que o Senhor não faz acepção de pessoas. Eis-me aqui. Mas primeiramente eu entreguei a minha vida a Ele. Nicodemo testificava as coisas apenas da terra, não sabia as coisas do céu. Quem dera pudesse voltar ao passado, né, irmãos? Refazer tudo aquilo que a gente não faz, refazer tudo aquilo, desfazer tudo aquilo que a gente desfez, desfaz, deixa de fazer, e seguir uma vida reta. Mas não pensa assim. Assim quando você torna uma nova criatura, um novo capítulo é escrito na sua vida, uma nova história é escrita na sua história, você verá as melhores coisas se você servir e aceitar o fardo dele. Não se preocupa, não é pesado. Eu iniciei o capítulo falando sobre a serpente no deserto. O que é a serpente no deserto? Muitos daqui não estavam na campanha dos 12 dias. Foi dito a murmuração do deserto, aquele povo passou. E eu quero relatar esse apenas relato que faz uma ponte aqui no João 3. Que importa que a serpente esteja levantada no deserto. Por quê? Porque aquele povo estava murmurando contra o maná de Deus. Aquele povo estava blasfemando contra as bênçãos que Deus mandava todo dia ali. Em Números 21, onde se fala isso, se você lembra disso, amigo, eu vou falar para vocês. Em Números 21, versículo 5, vai dizer: o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir ao Egito para que morramos nesse deserto? Pois aqui não há pão e nem água, e a nossa alma está fácil desse pão tão vil. E algumas traduções vai dizer: estamos fartos desse maná horroroso, desse maná horrível. Imagina, irmãos, falar isso para Deus. Imagina falar das bênçãos de Deus dessa maneira que estava sustentando todos os dias. É só o amor de Deus, né, que pode ter misericórdia por nós. Ainda mesmo assim, aquela geração passou e os filhos daquela geração entrou, mas eles ficaram. Não importa se você não chegar na terra de Canaã, o seu filho vai, mas vocês vão encontrar comigo no céu. Mas se você obedecer fielmente a Deus, os seus mandamentos, você verá o melhor dessa terra. E como assim aqui foi levantada aquela serpente?
nós sabemos que o Deus livrou aquele povo, mandava nuvem de fogo durante a noite para iluminar aquelas quedas deles. E Deus livrava até os peçonhentos, livrava eles. Imagina o deserto é cheio de cobra. E só naquele momento Deus jogou as cobras neles. E ali muitos foram picados. A todos a Bíblia vai falar. Todos foram picados e mordidos. E muitos morreram. Por quê? Porque não reconheceram a sua obediência. E muitos vão correr desesperados para Moisés. Moisés, ora por nós. Nós pecamos contra ti. Nós pecamos contra o maná. E Deus mandou serpente abrasadoras para picar, morder. Estamos envenenados e vamos morrer. Ora por nós, pede para Deus. E Moisés orou. Sabemos que Moisés é o homem mais manso da Bíblia. Se fosse eu, deixava. Deixa morrer. Mas mesmo assim Moisés orou por eles. Mesmo assim, até o momento Moisés queria morrer por eles. Então Deus pediu para Moisés: faz assim, levanta uma serpente de bronze, coloca no haste de uma madeira, e todo aquele que olhar para aquela madeira, aquela serpente, será curado. Deus, Ele não poupou, Ele não selecionou, Ele não pegou os seus escolhidos ali para poder curar. Não, todos todo aquele que olhar será curado. Quem fez a mesma coisa na madeira por nós? Aleluia. Glória a Deus. Jesus fez pecador por nós. A serpente representava o pecado que nos assola desde o jardim do Éden. A serpente até hoje vem tentar rodear no seu silêncio e tragar cada um de nós no seu veneno. Mas se nós estamos alinhados com Deus, sem blasfemar contra Ele, nós seremos salvos, seremos curados. Assim como nós aceitar Jesus no nosso coração, que o nosso pecado, que Ele pegou entre si, pegou para si todo o nosso pecado, a nossa iniquidade, nossas dores, foi levado naquele madeiro, para que a ira de Deus não pudesse atingir. Imagina a ira de Deus como fosse um meteoro, 1000 vezes maior que a terra. E o pecado onde Deus abomina estava ali apenas no homem daquela terra, nessa terra, que era Jesus. Jesus estava com uma bola de iniquidade que era minha, que era sua, pegou para si para poder ser um salvo por Ele pela graça. E Deus, Ele se ausentou naquele momento. A Bíblia vai dizer que sepulcro se abriu, terremoto aconteceu. Aí falando desse meteoro, imagina que o meteoro era a ira de Deus querendo mandar naquele lugar. Mas assim que Jesus fechou seus olhos, Ele abriu seus braços, e aquela ira de Deus pegou no peito dele e quebrou. Então a ira de Deus não foi atingindo o mundo, porque Jesus se fez o paredão por nós. Jesus salvou essa ira, para que hoje nós possamos estar libertos, para que hoje possamos buscar Ele de forma livre. O inimigo, ele já nem quer mais saber do mundo, porque o mundo já é dele. Então ele quer entrar, que nem o pastor fala, com o seu sapatinho de algodão aqui na igreja. Temos que estar sempre vigilantes, sempre obedientes. Confesso para os irmãos que essa jornada de pregação para mim é novo. Tudo se faz novo na minha vida. Só que se eu desobedecer, como é que eu vou trilhar o caminho daquele que eu quero viver? O pecado, eu voltei aqui no canal. O que o pecado representa? O pecado nos afasta da bênção de Deus. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos arranca do meio do que devemos viver. O pecado converte a luz em trevas, o gozo em tristeza, o céu em inferno, a vida em morte. O pecado é o maior e mais terrível inimigo da alma. Se sua carne está inclinada para a carne, a alma também vai estar inclinada. Mas se sua carne está inclinada para as coisas de Deus, a sua alma também estará inclinada para as coisas de Deus. Porque a carne vai conforme, porque a alma vai conforme a sua carne. Mas entre eles dois ele tem o Espírito Santo, que intercede por nós todos os dias, ó Deus. Aleluia. Ele
destrói a promessa e mata a esperança. Nos dá serpente em vez de peixe, pedra no lugar de pão, tormento no lugar de prazer. Esse é o pecado. O pecado sempre destrói e nunca edifica. Promete, mas nunca cumpre a promessa. A Bíblia vai nos dizer em Romanos 6 que o salário do pecado é a morte. Só que ele tem um vírgula, né, irmãos? O salário do pecado é a morte, vírgula. O que é a morte? Principalmente a morte espiritual, aonde você se morre duas vezes. Você perde a presença e vai para o inferno, tormento e dor, com a consciência que você foi, sofrendo pelo que você fez. Essa é a segunda morte. Mas quem está em Cristo Jesus não passará para essa segunda morte, porque o salário do pecado é a morte, vírgula. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Até para você ter carne, você tem que pagar. Até para você ir para uma boate, comprar uma cerveja, um cigarro, qualquer coisa, você tem que pagar para entrar no pecado. Ir para uma festa, você tem que pagar. Para entrar no céu é muito o contrário disso. É tudo de graça, foi dado de graça. E é pela graça. Que seja feita a vontade de Jesus Cristo na nossa vida. Porque Ele não poupou nem a sua vida, que Deus deu o seu único Filho para salvar eu e você nesse mundo. E não foi só por mim que Ele fez isso, foi por você também. O dom gratuito de Deus. O dom gratuito de Deus. Cristo é o nosso dom gratuito de Deus. Confesso que nosso esforço já foi. Que Deus possa usar a abençoar a vida de cada irmão. E eu quero até finalizar em João 3,16 de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor gratuito de Deus. Esse é o grande amor de Deus que não conseguimos imaginar, que não conseguimos mensurar, que não consegue, que o inimigo tenta tirar isso de nós, mas é tão de graça, que é pela graça que nós conseguimos. Porque a maior explicação, Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo, a maior abundância, a maior abrangência, de tal maneira, maior intensidade, que deu a maior dádiva, o Filho unigênito, a maior expressão de Deus, para que todo aquele, a maior oferta, que nele crê, a maior posição, não pereça o maior perigo, mas tenha a maior conquista, a vida eterna, a maior esperança. A palavra não pereça aqui, eu quero enfatizar para os irmãos, o que é não perecer? Perecer é se afastar de Deus, do Espírito Santo, e morrer sem o Espírito Santo. O único lugar do não perecer se vai se aplicar no inferno, onde você se deixa de existir, que é o significado da palavra não perecer, deixar de existir. E onde é o local deixar de existir para Deus? É o inferno, onde sua presença já não faz presente, aonde ali não foi preparado para nós, nem para mim, nem para você, foi preparado para os demônios e seus anjos que caíram. Nós foi programado para morar no céu, não para morar no inferno. Nós foi programado para viver com Ele e não contra Ele. Mas o mundo, através de Adão, que infelizmente caiu pela sua desobediência, e a partir daí nós vivemos através da lei da morte, da lei do pecado. Mas no segundo Adão veio na terra para poder salvar nós do pecado, da morte e da justiça do mundo. E Ele fez pecador por mim e por você. Então, a passagem tão linda e maravilhosa, que é a minha segunda passagem favorita, muitos irmãos conhecem, em Filipenses 2, versículo 5. Lá vai dizer: mesmo Jesus sendo forma de Deus,
não teve usurpação ser igual a Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento também que teve Cristo Jesus, que sendo forma de Deus não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, se fez semelhante aos homens, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Nós achamos que somos humanos, achamos que nós somos maioral. Jesus se fez homem e rebaixou ainda mais, que era servo. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente de morte e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou soberanamente e deu o nome que está acima de sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho em todos os céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, na sua crucificação, ele foi cuspido, foi maltratado, ficou nu e foi apedrejado, foi cuspido pelos fariseus, saduceus, todo mundo que estava no menor. O inimigo regizente ali, zombando dele ali naquela cruz. E hoje o mundo não está diferente. O mundo se apostatando da fé e culpando Jesus pelos acontecimentos da vida deles. Ele não soube carregar o fardo, não soube saber que o fardo era leve. E esses mundos que gostam de Jesus é o que mais precisam de Jesus. Esses mundos que nos apedreja é o que mais precisa de um abraço. Se te oferecer a face, dê a outra. Aleluia. Esse é o nosso amor por Deus. Está preparado? E depois de mim fazer um louvor para nós aqui. O véu, assim que Jesus morreu, por um momento, o véu foi rasgado. E tivemos um livre acesso, aonde precisava de tabernáculo para poder falar a Deus uma vez no ano sobre nossos pecados, sobre as criações. Hoje, todos os dias você pode ter o acesso com Deus. Hoje, todos os dias você pode dobrar o seu joelho sem precisar de sacerdote, sem precisar de pegar uma ovelha, um boi e queimar. Não, é só dobrar o joelho e buscar o santo nome dele. Esse louvor que o Juninho vai louvar agora, que possa falar no meu coração de Deus que cada um. A paz do Senhor Jesus, amém? Você que sabe, me ajuda. Jesus, em sua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida do diácono Marcelo, que está aí, né, em prol da obra do Senhor, trabalhando na obra, através do rádio, que o Senhor venha abençoar ele poderosamente.